Nesse vídeo, nessa dica minuto, nós vamos falar sobre encapsulamento. Não estou falando de remédio, não. Vamos falar o que é o encapsulamento quando a gente fala em circuitos eletrônicos. Bom, se a gente olhar no dicionário o que é encapsulamento, né? Encapsulamento é o acondicionamento de alguma coisa, né? É o revestimento, é a proteção, é a forma que esse conteúdo está revestido, protegido. Então isso é encapsulamento. Então, se a gente pensar um pouco numa cápsula, ela é cheia de alguma coisa, de um remédio, de alguma substância. Ou mesmo no caso da eletrônica, eu tenho componentes que são encapsulados, ou seja, é como é o formato deles, como é armazenado o conteúdo dele, ou um circuito, ou o que for. Então isso é o encapsulamento. Então vamos dar uma olhada rápida em alguns tipos básicos de encapsulamento quando a gente fala em eletrônica. Então a gente tem dois tipos que se destacam, que é o PTH e o SMD. Então tem o nome escrito em inglês, eu não vou ousar a falar. Então significa o pino inserido no furo. Então a gente está falando aí de componentes que têm pinos, onde a gente vai colocar ele numa placa de circuito atravessando a placa, né? Um furinho que tenha na placa. Então esses são os PTHs. E os SMD são componentes montados na superfície. Então eu vou usar o mesmo lado da placa e vou soldar ele em cima da própria placa. Vou prender ele em cima da própria placa. Eu não preciso atravessar, mas eu tenho um furo na placa para colocar o componente. Então essa é a diferença dos dois. A gente sempre remete que o SMD são componentes bem menores, e realmente são. Mas o que diferencia um PTH de um SMD é a forma como eu coloco ele na placa, ou na superfície, ou atravessando através de um furo. E abrindo um pouco mais as informações sobre os tipos de encapsulamento, os PTH, vamos falar um pouco do CI. Então o CI a gente tem o DIP, o SIP e o ZIP. O DIP é o mais comum, né? São que tem duas linhas, né? Então um pacote com duas fileiras, isso significa DIP. Tem uma fileira de cada lado, onde eu encaixo na placa. O SIP eu tenho uma fileira só. E o ZIP é o zigue-zague, né? Então eu tenho as fileiras em zigue-zague. Eu tenho alguns exemplos. Então são os tipos de encapsulamento de um CI. Outro detalhe do encapsulamento de alguns componentes, eu posso ter ele como axial ou radial. Axial, eu entro de um lado, saio do outro. E o radial, os dois são para o mesmo lado. E por último, eu trouxe alguns encapsulamentos que são bem tradicionais, bem utilizados, principalmente quando a gente monta circuitos, né? Não está corrigindo circuito, quando a gente está montando circuitos, a gente usa muito, são os encapsulamentos TO. Então eu tenho o TO220, bem tradicional, o TO92, também bem tradicional, TO3 e o TO18. Né? Esse aqui não é tão encontrado, mas eu resolvi trazer também porque é um modelo que a gente enxerga às vezes. Esses três de cima, principalmente esses dois da esquerda, são os que a gente mais encontra em termos de transistores ou alguns outros componentes, reguladores, etc. Era isso, espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa e valeu!